Nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Hittner, conversou com o presidente da Confederação Nacional da Indústria sobre o impacto dessa nova tarifa de 10% às importações brasileiras. Hittner, boa noite, um prazer ter você no nosso CNN Prime Time. O que a indústria brasileira pensa sobre essa tarifa anunciada hoje por Trump? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. A indústria ficou relativamente aliviada, porque havia um sentimento generalizado de que algo pior pudesse vir. E quando você olha ali a lista de países afetados, o Brasil ficou na proporção mínima das tarifas anunciadas por Donald Trump. Para o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, é preciso agora, acima de tudo, equilíbrio emocional. E ele defendeu muito fortemente exaurir o diálogo com o setor privado americano e com o governo de Donald Trump para ver se o Brasil consegue uma exceção a algum tipo de negociação que seja favorável. Ele conversou comigo há pouco, Márcio, e disse que agora em maio uma missão grande de empresários do Brasil vai a Washington conversar com as suas contrapartes americanas. Vamos olhar um trechinho dessa entrevista? Eu não tenho dúvida nenhuma que nós primeiro precisamos entender, encontrar caminhos de convergência, buscar entender também o que está, talvez, de equívoco, como eu te falei, as alíquotas que os Estados Unidos informou naquela tabela de que o Brasil aplica 10%, nós entendemos que a efetiva é 2,7% e 2,8%. Precisamos exaurir porque nós temos uma relação comercial americana de complementariedade e favorável aos Estados Unidos, onde a motivação que os Estados Unidos estão fazendo isso é por condições totalmente opostas do que nós estamos falando. Então, nós temos que exaurir não se exaure isso em uma, nem duas, nem 3 semanas, para que sim, através da ferramenta que o Congresso Nacional está nos disponibilizando, nós possamos ser ágeis em caso de esgotarmos todas as tratativas. Mas, volto a dizer, havia uma expectativa, segundo a tabela apresentada, de um percentual maior, que estamos vendo um percentual menor, limitando esse percentual menor a uma série de países. Temos que entender que nós não vivemos num mundo isolado. Então, vamos ter que avaliar também, não só a geopolítica, mas o conjunto da reação dos outros países. Não podemos ser um agente apenas isolado, com reações específicas ou individualizadas. Nós temos que olhar o conjunto, olhar a nossa característica, buscar o diálogo com os nossos parceiros e complementares americanos, para que, em conjunto, nós tenhamos uma possibilidade de encontrar uma melhor solução. Em não sendo possível, o mundo inteiro pratica a lei da reciprocidade. É como já tem na máxima, que é muito mais antiga que a lei da reciprocidade, é a lei de Newton, onde toda ação provoca uma reação em mesma intensidade e sentido contrário. Mas ela tem que ser a última instância e também de forma com muita parcimônia, com muito equilíbrio emocional, para que a gente preserve o que é maior, uma relação construtiva que tem durado ao longo do tempo na relação bilateral e comercial do Brasil com os Estados Unidos. E, Daniel, por mais dura que tenha sido a resposta brasileira na nota que a Luciana Amaral nos trouxe, na nota escrita pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Ministério de Relações Exteriores, os nossos negociadores têm feito um bom trabalho, têm conseguido, pelo menos, segurar um pouco esse ímpeto americano nas sobretaxas. Márcio, eu conversava agora há pouco com um dos principais negociadores do Brasil com o governo americano e ele me destacava como mudou o ambiente desde que Trump começou a falar sobre as tarifas recíprocas. Lembra que o Brasil era citado ali, principalmente no caso do etanol, como um dos países mais protecionistas na visão americana. E na semana passada, o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, embaixador Maurício Lírio, esteve em Washington, conversou com autoridades da Casa Branca e com congressistas do Partido Republicano, sempre expondo que o Brasil faz parte de um grupo de 3 países que têm grandes déficits comerciais, portanto, uma relação favorável, superavitária para os americanos no comércio de bens e no comércio de serviços. Brasil, Reino Unido e Austrália. Observe que, coincidência ou não, esse argumento acabou emplacando, porque esses 3 países que eu mencionei ficaram com as menores tarifas recíprocas, que é um adicional, uma sobretaxa de 10%.
Então, o Brasil saiu de uma posição mais desfavorável para uma posição relativamente favorável. E o mantra agora não é o ponto de chegada que a gente viu hoje. É um ponto de partida das negociações. Na semana que vem, o chanceler Mauro Vieira e o chefe do USTR, que é o Escritório de Representação Comercial da Casa Branca, já acertaram que vão se falar novamente. O Brasil sabe que se fizer concessões, principalmente na tarifa do etanol, que hoje é de 18% para produtos estrangeiros, e é basicamente o etanol de milho americano que a gente está falando, se o Brasil fizer concessões nessa área, pode negociar alguma coisa em troca. O que o Brasil quer negociar? Açúcar e carne bovina com os Estados Unidos, Márcio. Muito obrigado, Daniel Hittner, nosso diretor em Brasília, que sempre nos ajuda a entender, especialmente neste momento de tantas dúvidas das decisões de Donald Trump.